Gravando a nossa aula de hoje, dia 24 de novembro de 2020, com a turma do 9º ano A, pelo Colégio Evangélico Campo Grandense, aula de ensino religioso. Estou muito feliz de saber que vocês permaneceram aqui na escola, né? Muitos tiveram a oportunidade de mudar, de transferir, de desistirem, mas perseveraram, continuaram, e isso é muito bom. Vamos orar. Curva sua cabeça onde você estiver aí. Deus, muito obrigado, porque o Senhor nessa escola tem aula de ensino religioso. Toda semana nós somos desafiados a viver uma prática cristã, uma vida em santidade. Somos movidos a ter o fruto do Espírito Santo no nosso coração, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o amor e a alegria. Deus, que o Senhor derrame sobre nós e a nossa semana muita saúde diante de todas as adversidades desse planeta. O Senhor tem poupado e guardado a nossa vida, da nossa família. Obrigado pelo teu cuidado com esses alunos que permaneceram na fidelidade com as aulas mesmo à distância e de forma online. Eles puderam aprender num ritmo mais lento, mas não desistiram e permaneceram aqui semanalmente buscando conhecimento que determina a velocidade com que eles aprendam no futuro também. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas, com a nossa escola, nossos diretores, coordenadores, professores. Nos dê uma semana abençoada e um final de ano maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém! Legal, pessoal. Vamos finalizar nossa aula da semana passada. Eu vou compartilhar aqui. A gente vai entrar numa nova aqui sobre a mente de Cristo. Vamos pegar só esse finalzinho aqui sobre o fruto do Espírito. Há uma luta entre a carne e o Espírito, né? Nós falamos sobre o fruto do Espírito e dentro dessa noção a gente sabe que tecnicamente nós como seres humanos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o nosso corpo todo dia, tomando água, comendo, dormindo, né, se alimentando, tomando café da manhã, almoço, janta, merenda, normal 3 refeições diárias, tem gente que tem 5 e tem gente que tem até 12 refeições diárias, dependendo da quantidade que você come. Agora imagina as suas emoções, né? Como que você alimenta a sua alma, que tem a ver com as emoções? Quais as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, né? Os elogios que você recebe e os elogios que você dá a alguém, tudo isso alimenta a sua alma, sua forma como você se sente amado e como você ama. E o seu espírito? Quais os louvores que você ouve, os livros religiosos que você lê, qual a oração que você faz, qual é o contato com o sobrenatural e Deus e o divino que você tem. Diante de tudo isso, professor, o que acontece na nossa vida diariamente? Nós vivemos guerreando. A Bíblia diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse desejo de ser de namorar antes do tempo, de entrar em sites proibidos, em querer falar palavrão, reagir a uma ofensa, xingar alguém na internet, fazer um comentário maldoso, fazer uma fofoca, prejudicar alguém, né? Sentir ódio, raiva, rancor, vingança. Tudo isso que tem dentro de nós, que pode ser aflorado a qualquer momento, a Bíblia diz que se a gente andar no Espírito, jamais nós satisfaremos o desejo dessa carne, através da concupiscência, um desejo mais ardente também na sexualidade. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, ela está ali, ó, todo dia. E o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então, a gente quer ser uma pessoa bondosa, alegre, feliz, bem-humorado, obediente, determinado, que acorda cedo, que dorme cedo, que seja uma pessoa dedicada nos estudos, que cante bem, toque bem um instrumento, que seja uma pessoa dinâmica, que faça muitas amizades, que cuide bem do corpo, que seja bonito, que cuide do cabelo, dos olhos, da boca, que faça uma maquiagem legal. A gente quer estar bem no mundo. Né? Ninguém quer sentir tristeza, né? Deve ser horrível um dia triste, né? Que uma pessoa te xinga, outro lá no mercado te tratam mal, aí uma pessoa que você manda mensagem, ela fala, some da minha vida, não quero mais falar com você, você perde uma amizade. Alguém que você gosta
te esculhamba, falando, você é feio, você não é o meu perfil, você não é o que eu sonhei. Tudo isso que mexe com as nossas emoções. Como que a gente pode guerrear com isso? Como que a gente pode ser um ser humano equilibrado, bem resolvido, né? Se não for Deus. A Bíblia fala se a gente andar no Espírito. Então, nossa sensibilidade ao amor está bem mais aflorada em Deus. Que é Ele que nos ama verdadeiramente e sabe o nosso valor e o que nós precisamos e o que nós necessitamos para sobreviver nesse mundo. Na passagem de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, a palavra domínio próprio, que é o que a gente mais, que eu acho mais top no Evangelho, quando eu entrego a minha vida a Deus, é a capacidade que Ele me dá de dizer não às coisas ruins. Né? Eu posso dizer não às drogas, não à bebida, à sexualidade, às festas, ao mau humor, ao xingamento, à troca de soco com alguém, né? Eu me controlar diante de uma pressão, eu não chorar por qualquer motivo, né? E me manter equilibrado, uma pessoa não me ofender. Então, tudo isso tem a ver com o domínio próprio, né? E refere-se também de forma ao autocontrole e autodisciplina, que o atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas para obter a vitória. Então, assim como o atleta, que os potenciais dele estão relacionados a autocontrole e autodisciplina. Não sei vocês, mas muitos de nós temos uma vida de atleta, né? O que é um atleta? Uma pessoa que faz natação, uma pessoa que faz artes marciais, pode ser um atleta de matemática também, hoje em dia, né? Tem a cabeça também, jogador de xadrez, ou games também. Cada pessoa que é bom, muito bom em uma área, é porque ela faz aquilo com muita frequência, ela é disciplinada. Ela tem uma rotina dentro daquilo que ela faz e faz várias vezes para obter a perfeição. E muitas pessoas não gostam disso, né? De que algo que vai consumir teu tempo diariamente para que você chegue à perfeição. Por isso que poucos chegam, né? Quando você vê uma pessoa com uma voz perfeita, tocando um instrumento perfeito, ou uma pessoa dirigindo de forma assim sensacional, uma pessoa que pilota um avião, uma pessoa que se veste muito bem, né? Que sabe combinar os tons de cor, que se maquia muito bem, que cuida do cabelo muito bem. Até para cuidar com a nossa pele, a nossa vida, a gente tem que ir atrás de saber qual o shampoo ideal para o teu cabelo, qual que é a maquiagem perfeita para o teu tom de pele, qual é a quantidade de pó que você põe, né? Qual é o melhor tênis que você coloca para te dar mais altura, por exemplo, né? E diante disso a gente vai se resolvendo. Mas o fato é que existe uma disciplina nisso. Mas dentro do ensino religioso, professor, como que isso se aplica? Né? Qual é a quantidade de tempo que eu gasto para ouvir uma música espiritual? Ler um livro religioso que vai me reafirmar como filho de Deus? Ou um mandamento e um ditado, ou uma frase bíblica que determina as minhas reações? O cristão precisa de uma completa autodisciplina, de um total autocontrole. Mas isso só pode ocorrer com a ajuda do Espírito Santo. Então, professor, você está me dizendo que no decorrer da nossa vida as pessoas mais erram do que acertam. Com certeza. E aqueles que acertam assim de forma muito boa, conseguem ter um caráter elevado, uma vida santa, separada, e conseguem enfrentar o pecado e vencer, ela tem a ver com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo. E quando eu materializo através a minha espiritualidade, com o tempo que eu gasto orando, ou lendo a Bíblia, ou meditando naquilo que eu aprendo, ou ouvindo uma mensagem, né? Que aí aquilo vai me formando como ser humano. Eu vou entendendo, então eu não preciso guardar rancor. O ódio é algo que me prejudica. Então, quando eu sou uma pessoa calma, eu tenho mais benefício quando eu sou agressivo. Então, a Bíblia manda eu ser manso. Então, quando eu oro, toda aquela ansiedade que eu tenho, que está me destruindo, deixando eu sem dormir, com sono, cansaço o dia inteiro, se durante a oração eu apresento aquilo diante de Deus, naturalmente eu me acalmo e a minha mente
ela volta ao seu estado original de ajustamento e de equilíbrio. Quando a gente vai descobrindo esses detalhes da vida espiritual, a gente começa a alimentar ela. E aí a gente vivencia esses aspectos práticos da santificação. Professor, mas o que é a santificação? A palavra santificação significa separado. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Significa que diante da nossa vida, em muitos momentos, a gente vai ter que separar, se distanciar de certas pessoas, de certos locais e de certos pensamentos. É a capacidade que eu tenho de dizer não é que me faz uma pessoa separada. E eu tenho benefícios, professor, diante disso? Os maiores e melhores possíveis. Porque sendo uma pessoa que tenha amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a Bíblia diz que nem há lei contra isso. A lei não vai te alcançar, porque você vai estar na plenitude da tua vida. Então, o meu maior medo, quando eu estava na época do namoro, era de eu namorar uma menina que ela não gostasse de mim e outro rapaz fosse apaixonado por ela, a ponto dele querer me perseguir, ou me matar, ou me espancar, ou mandar uma mensagem me xingando. Tirar minha vida por causa de um namoro, né? Ou de eu ir em uma festa, beber e capotar o carro junto com meus amigos, ou de alguém me esfaquear, né? Ou alguém que entrar na minha rede social, roubar minha senha, me esculhambar, né? Ou alguém gravar um vídeo meu. Então, diante de tudo isso que a gente pode enfrentar, o que vai fazer a gente não sofrer nesse planeta, nesse mundo, é a capacidade que nós temos de nos separarmos, de viver uma vida que seja, que tenha amor, alegria, paz, bondade, que a gente viva, vá para a praia, vai para a Disney, vai para o Beto Carreiro, vai para as grandes cidades que você quer ir, né? O sonho do Rio de Janeiro, dos balneários, dos parques aquáticos, que você viva, que você tome os melhores refrigerantes, as melhores comidas, mas que diante disso a droga não te alcance, a prostituição não te alcance, a raiva e a ira e a vingança não te alcance, o ódio, que você não possa ser uma pessoa que odeia alguma coisa, né? Que você seja uma pessoa altamente grossa, né? Que tudo isso você se distancie, você se separe dessas coisas, de pessoas que são manipuladoras, né? Aqueles amigos que te colocam para baixo, né? Até mesmo dos familiares. Pessoas dentro da nossa família que a gente precisa distanciar de tão más que elas são. Acabam tirando a nossa imagem e a nossa semelhança de Deus, tá? Acabam nos transformando num monstro. Já aconteceu de você ter uma reação que você não queria? Você fala, meu Deus, essa pessoa me irrita tanto, ela me causa tanta tristeza, tanto rancor, que eu acabo fazendo algo que eu não quero, xingando, ou brigando, ou ficando irado, sem dormir. Então, muitas pessoas são capazes de tirar a nossa paz. Que elas conseguem lançar palavras ou ações e atitudes que mexem com a nossa essência, quem nós somos, mexe com a nossa beleza, com a nossa mentalidade, até a nossa religiosidade, né? Quando alguém critica a gente por algo que a gente está fazendo certo e dá um trabalhão para manter aquela forma de vida. Então, o apóstolo Paulo, ele manda essa carta aos Gálatas, que se torna num livro bíblico, né? Uma carta que vai para entrar na lista geral dos 66 livros da Bíblia. Ele manda para o povo essa carta, o povo de Gálatas, que é: os Gálatas precisam entender que a vida cristã inclui um conflito entre a carne e o espírito e que um caminho para viver e vencer o fruto do espírito é crucificar a carne. Então, algumas pessoas me perguntam, professor, eu posso usar o símbolo da cruz, aquela cruzinha? Pode, desde que não tenha Jesus Cristo grudado nela.
porque ela é o maior símbolo de libertação de um povo, de um ser, de uma nação do planeta. Quando Jesus se crucifica, ele morre para que nós tenhamos vida. Mas ele não fica morto, ele ressuscita e vence a morte, e legalmente ele tem direito a nos dar a vida eterna, porque ele foi capaz de morrer e ressuscitar por si mesmo. Sendo isso, ele provou que há vida após a morte. Porque se Jesus não ressuscita, ele não teria autoridade, nem jurídica, nem histórica, para nos garantir que nós ressuscitaríamos também. Olha que top que Deus fez. Ele criou um sistema perfeito para que nós entendêssemos que de tudo que ele promete, ele vai cumprir. A vida eterna, a vida após a morte, e uma vida que agrade a Deus. Ele veio como Jesus, envia seu Filho, Deus envia seu Filho, ele é um só em Cristo, através de Jesus, e prova que é possível viver uma vida de santidade, uma vida de cuidado com as pessoas, de muitas alegrias, porque Jesus participou de várias festas, e ter esse caráter que ninguém consegue achar um erro em Jesus. Quando nos convertemos a Cristo, nós continuamos humanos, com todas as tentações e desejos carnais. A área sexual, a imoralidade sexual também, a impureza, a libertinagem, que é a pessoa que quer fazer tudo e com todos. Pecados da religiosidade, idolatria e feitiçaria. Pecados de relacionamento interpessoal, o ódio e a discórdia. Tem gente que vive isso aqui diariamente, não consegue um dia sem odiar e sem discordar de algo, e tretar e brigar. E o descontrole nas alimentações, que está muito relacionado ao descontroles da nossa vida, né? Orgias, embriaguez e glutonaria. Né? Comer demais também é pecado. Você imagina o desafio da nossa vida diante de todos esses desafios que nós temos que romper para sermos pessoas de valor nesse planeta. Professor, muito legal, eu aprendi sobre o fruto do Espírito, mas como que eu posso adquirir essa habilidade? A Bíblia fala que tendo a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha todo o poder, mas ele não quis. Ele mais esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 8. Então, a Bíblia está querendo dizer que com o sentimento que Deus teve, através de Jesus, Jesus teve esses sentimentos, nós também, o mesmo sentimento que ele teve de buscar, de glorificar, de ser uma pessoa honesta, de não julgar, de andar com os pecadores, de ser uma referência diante de Deus, de orar e de vivenciar a obra de Deus, é o que a Bíblia quer que nós nos tornamos também como ser humano. Então, ele deixa a oração do Pai Nosso, que é a matriz de todas as orações, porque você pode encontrar alguém que pode dizer assim, eu não sei orar. Aí você fala, mas tem o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração mais completa, porque Jesus, através de Deus, deixou essa oração, porque ela é completa, porque ela trata da intimidade com Deus, que é o nosso Pai, que nos alimenta, né? Assim como teu pai te dá água, luz, telefone, internet, casa, carro, transporte e comida e roupas, né? Tudo isso tem um custo. Teu pai tem um custo gigante. Tem gente que fala que uma criança aí até os 8, 9 anos, ela custa quase R$1 milhão de investimento, contando tudo que o pai já fez por ela. Então, é muito dinheiro, né? Seja o teu nome, o propósito que Deus tem de glorificar o nome dele através das nossas vidas. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, que é a submissão que nós temos diante de Deus. Mesmo diante das piores tragédias da nossa vida, a gente percebe o cuidado de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dependência. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
esse perdão. Quando eu descobri essa frase aqui, todas as vezes que alguém me fere, eu perdoo. Porque eu sei que na minha oração eu vou ter que pedir que Deus me perdoe, assim como, semelhantemente modo, da mesma forma como eu perdoo. Então, se eu sou uma pessoa que não perdoa, Deus fala, então da mesma forma que você perdoa, você quer que eu te perdoe? Então, com isso, desde a minha adolescência, eu não guardo rancor, ódio, nem vingança por ninguém. Eu tenho a capacidade de pedir a Deus que me dê esse discernimento para que eu possa perdoar e não levar esse lixo do rancor, do ódio, da vingança, da falta de sono, de ficar tentando maquinar o mal contra alguém pelo simples fato de eu não ter perdoado pelo aquilo que ela me causou. Né? Diante da nossa vida, você vai ter muitas pessoas que vão te entristecer, vão comprar de você e não pagar, que é horrível. Vão te dever algo, né, material, vão pegar emprestado e não vão te devolver. Vão te julgar e outras vezes vão dizer palavras fortíssimas que vão deixar suas pernas tremendo. E isso vai afetar você psicologicamente. Mas você vai ter que perdoá-las. Porque perdoar não significa manter ali o contato. Se uma pessoa te fere diariamente, você se afasta dela, nunca mais precisa conversar com ela, mas você também não guarda nenhum tipo de rancor por ela. Você não só tem a obrigação de estar próximo, mas você tem a obrigação de perdoar, de não ficar... Porque o perdão, ele te liberta, ele tira aquela pessoa da sua mente, para ela não ficar te perturbando. Você fala, olha, eu te perdoo, vou seguir minha vida. E aí você não vai armazenar dentro do seu cérebro toda aquela bagunça que vai ficar diariamente te perturbando, te cobrando, te lembrando e fazendo você remoer, né, tudo aquilo que você viveu. E por último, não nos induza às tentações, mas nos livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É a fidelidade que Deus quer que nós tenhamos. Como que ele vai nos proteger e não nos deixar cair em tentação, né? Não vai ter uma indução, a tentação não vai conseguir chegar no propósito dela. Todos nós somos tentados, professor? Sim, todos, absolutamente todas as pessoas, até o próprio Jesus. Mas como a gente cede ao pecado? Qual a consequência disso? Uma cadeia, uma prisão, um xingamento, um soco na cara, que às vezes você pode tomar por causar dor em alguém. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quando você fala para uma pessoa, você tem que perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Não significa que Deus falou para você perdoar a mesma pessoa 490 vezes. Ele estava falando que com esse perdão de 70 vezes 7, significa que é infinito o número de perdões. E que você não precisa guardar. Mas se você fala que você perdoou uma pessoa mais de 3 vezes, alguém pode falar para você, isso é loucura. Porque ela não é capaz de entender porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, o fruto do Espírito. É quando a gente tem Deus no coração que a gente sabe o benefício daquele perdão. O benefício de fazer algo corretamente. O quão é triste você entrar numa cadeia e ver pessoas com 20 anos de cárcere dentro de uma cela como um bicho. Professor, tem pessoas que vão presas, né? E tem pessoas que vivem presas vivendo a liberdade. Você vai encontrar pessoas também com 20 anos que nunca mais se relacionou com ninguém, que não confia em ninguém, que não casou novamente, que nunca mais quis ter filhos, ou que nunca mais voltou naquela cidade, até mudou de país. São pessoas que estão presas emocionalmente e espiritualmente, porque deixaram de praticar alguma lição bíblica, que todas elas levam o ser humano a ter um encontro com a felicidade. Por isso que a palavra bem-aventurado significa feliz. E a felicidade só você vai encontrar em Jesus. Quando você descobre o que ele mandou, amar o próximo, perdoar, honrar o pai e a mãe, glorificar Deus nas atitudes,
não sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavras que edifiquem as pessoas, elogios que transformam. E aí você vai entendendo, se eu pratico essas pequenas coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não furtar, não dizer falsos testemunhos, não cobiçar a mulher do próximo, no caso das meninas, o esposo da próxima. Se eu mantenho esses mandamentos, por menores que sejam a quantidade deles, eu já automaticamente me torno uma pessoa feliz. Mas quem é espiritual discerne todas essas coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem lhe conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo diz ao povo de Corinto. Para que eles vivessem a mente de Cristo, pensassem como Jesus, agissem como Jesus, tivessem os sentimentos que Jesus tem. E para encerrar, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada um para o qual também é o que é dos outros. Para o que é dos outros. Significa que o egoísmo é a coisa mais triste que há no mundo, porque ele nos distancia das pessoas, ele faz com que a gente prejudique outra pessoa, porque a gente está mais preocupado com a nossa imagem, com o nosso dinheiro, com os nossos bens. A gente não está nem aí para o outro, né? Quando você usa máscara, você está protegendo o outro. Quando você faz uma bondade, né, ajuda alguém a atravessar a rua, ou alguém que tem... Esses dias eu fui comprar no mercado e eu estava com 4 coisas só, e eu tinha uma pessoa com 2 carrinhos. Ela falou, olha, você tem menos coisas do que eu, você vai ser bem mais rápido, você pode passar na minha frente. Isso é uma atitude cristã. Isso é uma atitude de uma pessoa que teria a mente de Jesus. Se o próprio Jesus estivesse naquela fila com 2 carrinhos de compra lotado e outra pessoa com 4 ou 5 objetos na mão, vai ter que esperar a pessoa... Mas eu já vi pessoas que passam 3 carrinhos cheios e a pessoa, às vezes, com 2 itens na mão atrás dela, ela não faz questão de passar. E eu também já vi pessoas que, vendo que a pessoa é muito simples, falam, eu posso passar o seu produto na minha conta? A pessoa ficou toda sem jeito e falou, pode. E a pessoa, não, deixa que eu pago. Pagar um macarrão ou um trigo são atitudes cristãs. E isso faz toda a diferença. E isso glorifica a Deus. Que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, em nenhum momento, tendo todo o poder no céu e na terra, usou esse poder para ferir alguém. Naquele momento que ele mais apanha no filme da Paixão de Cristo, tem uma hora que eu falo, Jesus, cria um raio aí e destrói todas essas pessoas que estão te ferindo, né? Se fosse eu, será que eu teria a atitude de Jesus? Com a mente dele? E aí a Bíblia fala, qual foi o benefício de Jesus por ter passado por tudo isso? Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Não há um nome mais poderoso no planeta e nem fora do outro planeta, se existir outro planeta, igual ao de Jesus. Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o poder sobre a vida e a morte, ele que dá direito, acesso a Deus, e através dele é que nós temos a vida eterna. São coisas que se discernem espiritualmente. Quando vocês aprenderiam isso, se não fosse aula de ensino religioso? Que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa. Semana que vem tem provas. Essa semana já saem as avaliações, o professor vai lançar todas as notas de vocês. Hoje mesmo vai sair as notas aí, muitos já podem pegar, de todas as outras matérias também. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, que Deus os abençoe. Tchau!